Olá, tudo bem? Tá sentado? Senta que lá vem história. Jorge Alberto é uma pessoa introspectiva. Um intelectual de poucas palavras, sem preconceitos, que trata a todos de maneira igual, porque para ele todos são iguais em essência, em direitos e deveres. Como é que vão chamar outro? Letício Benício. Letício Benício é extrovertido, comunicativo, fala mal de todo mundo, tem todos os tipos de preconceito, puxa o saco dos grandes quando está na presença dos grandes e, se contrariado em seus caprichos, não hesita em prejudicar os pequenos. Os dois estão hospedados num hotel e são recebidos pelo gerente. Jorge Alberto cumprimenta o gerente do hotel, com um aperto de mão, um sorriso discreto. Letício Benício aperta a mão, dá tapinha nas costas, fica todo ali cheio de salamaleques, que ele faz que vai, mas não vai. Demonstra interesse pelo trabalho do gerente, conta piadas. E quando o gerente se afasta, chama o gerente de otário, comenta com Jorge Alberto que o gerente se acha grande coisa porque administra uma porcaria de um hotel, mas que deve ganhar uma mixaria, muito menos do que eles. Os dois têm um compromisso profissional, por isso estão hospedados no hotel, Então, à noite, quando eles voltam para o hotel, vão para o restaurante. O restaurante está naquele momento relativamente vazio, pelo alto da hora, um dia de semana, sem muito movimento, e como consequência, muitos garçons estão parados, sem ter o que fazer. Os garçons são pardos ou negros, e Letício Benício é racista. Fica com nojo de ser servido por eles e faz piadinhas bobas com Jorge Alberto, se questionando se o cozinheiro ou cozinheira do restaurante do hotel também seria negro. No entanto, puxa a conversa com eles, cheio de sorrisos, aí já bota apelido neles, Conquista a confiança de alguns deles com uma pequena gorjeta antecipada. E logo descobre os apelidos de alguns, E trata eles todos com a maior intimidade, como se conhecesse todos eles há muito tempo. São íntimos ali. Aquelas pessoas que se relacionam assim com muita facilidade, Alguns ficam um pouco constrangidos com aquele excesso de intimidade, Com os apelidos que ele coloca, aquelas piadas inconvenientes. Mas outros dão confiança, Acabam rindo alto e por isso recebem olhares de reprimenda por parte do gerente do hotel. O gerente do hotel quer manter ordem no barraco, Jorge Alberto esse tempo todo não riu das piadas e trata todos os profissionais da mesma forma. O gerente chama um dos garçons mais alegres, que está rindo bastante, ele chama um dos garçons num canto, e quando o garçom volta, Letício Benício pergunta para ele o que foi que o gerente do hotel falou para ele. O garçom diz que o gerente pediu para ele parar de rir tão alto, que ele mantivesse a compostura, porque afinal de contas ele estava em horário de serviço, estava ali trabalhando, tinha que manter aquele padrão de serviço. Letício Benício diz que é para não dar bola para o gerente do hotel, porque o gerente do hotel é um otário, e chama o gerente pelo nome. O gerente se aproxima, ele já abraça o gerente pela cintura, pede desculpas pelo barulho, aquela coisa, eu sou assim mesmo, Aí já conta novas piadas, o gerente acaba rindo, ele continua com as piadas, com as intimidades, com as risadas. E assim vai. O jantar termina e eles saem do restaurante. Letício Benício fala mal de todos. Fala do gerente, que é um otário, que não tem autoridade nenhuma sobre os funcionários. Fala dos garçons, que ganham um pouco mais do que o salário mínimo, que são os incompetentes, Estão ali porque não sabem fazer outra coisa. Estão vestindo roupas velhas e baratas, até fedendo, Tudo isso na opinião dele. No dia seguinte eles vão embora.
Termina o evento lá de que eles foram participar e eles vão embora. E todos se despedem dele com euforia, com gratidão, como se estivessem se despedindo de um grande amigo. Jorge Alberto recebe apenas alguns acenos do garçom, tipo, então. E um aperto de mão do gerente, muito cordial, senhor. Agora eu pergunto a você, qual deles é melhor? Jorge Alberto comportou-se discretamente. Tratou a todos com o mesmo respeito. Dispensou o mesmo tratamento a todos que estavam ali. E passou quase despercebido. Talvez nunca ninguém lembre dele. Letício Benício falou mal de todos, tratou os garçons com a condescendência típica que os racistas reservam aos negros, que consideram subservientes, e saiu de lá contando com a admiração de todos. O que vale mais a pena? O resultado provocado, que foi conquistar a simpatia das pessoas, ou a consciência de cada um, que sabe em seu íntimo como se sente em relação aos outros e a maneira como realmente considera os outros. O mundo está cheio de exemplos assim. O mundo político talvez seja o exemplo mais comum. Vence na política, com raras exceções, mas raras exceções. Vence na política quem domina a arte de agradar, de fazer parecer aquilo que não é e até o oposto daquilo que se é de fato. Vivemos no mundo das aparências, em que as aparências contam muito mais do que a essência. A verdade quase nunca importa, porque a mentira se reveste de embalagens muito bonitas, muito atraentes. Quando os primeiros portugueses chegaram ao Brasil, presentearam os índios com algumas bugigangas, né? Bugigangas sem valor nenhum para eles, portugueses. Para quê? Para conquistar a simpatia dos índios. E logo os escravizaram, mataram os mais rebeldes, né? E começaram a exploração das terras em que os índios viviam, que os índios habitavam. Nós sabemos o resultado disso. Os funcionários do hotel não simpatizaram com Jorge Alberto. Por quê? Porque ele os tratou com respeito e apenas isso, né? Só respeito. Mas gostaram muito de Letício Benício, que era um racista miserável, cínico, falso, mas que soube conquistá-los com suas piadas e intimidades. É verdade que numa noite de pouco movimento, né, em que as horas custam a passar, porque não tem muito o que fazer, aquela animação toda provocada por Letício Benício ajudou a passar o tempo. Acabou distraindo as atenções dos funcionários do hotel, afastou o seu tédio. É isso que a imensa maioria procura, meios de fazer o tempo passar mais depressa, distrações, qualquer coisa que afaste o enorme tédio de suas vidas modorrentas. Não importa a realidade das coisas, não importa o que se esconde por trás das aparências. Por isso, o sucesso dos piores políticos, em detrimento daqueles que realmente estariam dispostos a utilizar seu talento e suas experiências em beneficiar o coletivo. Por isso, o sucesso das religiões, que acenam com qualquer promessa de um futuro melhor para explorar fiéis. Por isso, o sucesso de programas de televisão que apelam para a vulgaridade, para a superficialidade, para o sensacionalismo barato. Por isso, o sucesso dos mentirosos e inescrupulosos. O que eles apresentam parece melhor, bem mais emocionante do que a honestidade, do que o respeito legítimo, do que a sinceridade. Pouquíssimas pessoas estão preparadas para a sinceridade.
preferem ser iludidas, mesmo que desconfiem de que estão sendo enganadas. Todos os homens com quem eu convivi na minha juventude, e esse todos é todos, sem exceção, quando saíam para a noite, era para pegar mulher. Podia ser um encontro, né? Podia ser uma balada, nem se usava esse termo balada na época, o Morelzinho tá velhinho. Mas sempre, sem exceção, o objetivo dos homens era comer alguém. No entanto, isso é uma coisa que jamais poderia ser dita diretamente para uma mulher, pois naquele tempo, estou falando ali de 25 anos atrás, uma coisa assim, um pouquinho mais talvez, era feio para as mulheres dar no primeiro encontro. Não vai te importar com esses termos que eu estou usando, faça-me o favor, né? Teria que ser ali do terceiro encontro em diante. Então os mais habilidosos se dedicavam à arte de conquistar a mulher, fingindo ser o que não eram e fingindo querer o que não queriam. Algumas mulheres se iludiam e pensavam que estavam entrando num relacionamento. Mas se um desses homens fosse sincero e dissesse que só queria sexo, dificilmente lhe pegaria alguém. As mulheres já não eram ingênuas nesse tempo. Morelzinho é veinho, mas não é pré-histórico, né? Mas para os costumes da época ainda era considerado feio dar no primeiro encontro. Então, preferiam ser iludidas. Eu sonho, né? I have a dream. Eu sonho com o dia em que a sinceridade seja aceita como uma qualidade efetiva, porque ela só é considerada uma qualidade na teoria. Se uma mulher pergunta para o marido se o novo corte de cabelo dela ficou bonito, e ele disser que ficou horroroso, ela muito provavelmente vai ficar magoada. Isso terá consequências. Embora ela tenha insistido com ele para que ele fosse sincero na sua opinião. Mas esse sonho parece estar cada vez mais distante. Cada vez mais as pessoas buscam por ilusões confortáveis. O politicamente correto, que parece ter surgido com boas intenções, fomenta cada vez mais o cinismo. Pois opiniões consideradas ofensivas a determinados grupos são censuradas e punidas. Eu considero isso um erro, e um erro grave. Por mais grotesca que seja uma opinião, a não ser que ela coloque em risco a integridade física ou o patrimônio de alguém, ela tem o direito de ser externada. Nós já temos leis para punir crimes de calúnia, injúria e difamação. Por medo de externar suas reais opiniões, as pessoas tendem a se tornar cada vez mais cínicas. E os que não concordarem em se calar, tendem a se tornar cada vez mais radicais. Dorme com esse barulho, meu filho, minha filha. De qualquer forma, muita força e paz para você.